Jeová. Ele me viu aqui, seu propósito vim cumprir. Eu vim por eleição, predestinação. É pra outra dimensão. Estou aqui pra te adorar, vim aqui pra te exaltar. Vim oferecer meu sacrifício de louvor. Estou aqui pra te adorar, vim aqui pra te exaltar. Vim oferecer meu sacrifício de louvor. Lá em Jericó, nossos irmãos estavam lá, e havia uma mulher para eles libertar. E enquanto eles... E não havia nada que pudesse parar. E hoje sei que está aqui o poder dentro de mim. E da nossa adoração, Satanás tem que fugir. Estou aqui pra te adorar, vim aqui pra te exaltar. Vim pra quê? Estou aqui pra te adorar, vim aqui pra te exaltar. Vim oferecer meu sacrifício de louvor pra te adorar. Oferecer meu sacrifício de louvor pra te adorar, pra te exaltar. E oferecer meu sacrifício de louvor. Hey! Aleluia! Uma salva de palmas para Ele! Aleluia! Cristo vive, amém? Os irmãos podem se assentar. Ele é poderoso, Ele é digno de todo louvor, aleluia. A Ti, Senhor, e ao Cordeiro sejam honra, glória e todo louvor. Que comece aqui na terra e termine no céu o nosso louvor e a nossa adoração, e continue pela eternidade. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória.
com Deus é o que preciso nesta manhã. Falar com Deus é o que preciso, pois ser é fonte de poder. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos receber o irmão Gilmar nesta manhã. Estará apresentando os visitantes também. Amém, que Cristo continue abençoando, né? Cada um esta manhã. Gostaria de saber aqui à minha esquerda se há algum que nos honra com a sua presença, visitando-nos. Apenas levante sua mão à minha esquerda aqui, né? Se houver, ali atrás temos um visitante, à esquerda aqui, né? Ali nós temos outro que o irmão está identificando. E à direita nós temos algum visitante? O irmão está dizendo que ali no fundo nós temos um visitante. Todos os visitantes são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque se Deus lhe trouxe aqui, porque Deus tem algo para dar a você. Deus tem uma bênção a você, um alívio, um descanso para a sua alma, né? E os demais que estão aqui, quantos desejam ter uma renovação das suas forças na presença do Senhor? Então vamos se colocar em pé e vamos falar com Ele. Conforme a tua necessidade, exponha isso em oração ao Senhor, né? Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, ainda diante da tua magnífica presença, queremos levar a nossa voz em oração e assim, ó Senhor, aleluia, colocar nossas necessidades diante de ti, te pedir, vem Senhor Jesus, suprir cada uma das necessidades. Ó meu Senhor, vem curar os enfermos, vem abrir o nosso entendimento acerca da sua palavra e vem, ó Senhor, nutrir a nossa alma com esse pão vivificante, porquanto os dias são maus, ó Senhor, e derradeiros, e necessitamos mais e mais da sua presença em nossas vidas, mais, ó Senhor, profundamente da revelação da sua palavra, para podermos, ó Senhor, nos defender de todas as ciladas astutas do adversário. Ajuda os teus filhos esta manhã e fala conosco poderosamente através do teu grande Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, pois pedimos esta bênção, meu Senhor, em nome do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de sentar, irmão, cumprimente ao irmão que está próximo a você, ao visitante, e diga, você é bem-vindo na casa do Senhor, né? Aleluia. Fazendo isto, então, os irmãos podem tomar seus assentos, e a gente vai ouvir um hino especial pelo irmão César, e logo em seguida, após o irmão César, então, a juventude estará cantando seu hino especial também. Deus abençoe a todos.
neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir, mas Deus te quer sorrir. Juventude, então, rapidamente.
minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Confiarei em ti, meu Deus. Um diácono estará passando para orar pelos dízimos e ofertas. Logo após, o coral já estará cantando o seu hino, seus 2 hinos. Amém? Feche teus olhos e oramos ao Senhor. Senhor, nesse momento quero levantar a minha voz em oração. Todos aqueles que vieram, Senhor, nesta manhã, trazer os teus dízimos na tua casa, a tua oferta alçada, que tu venha, Senhor, repreender o devorador e dar uma bênção especial para cada mão que irá contribuir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o coral, então. Deus abençoe a todos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
Deus abençoe a todos. Estamos muito gratos a Deus por estarmos reunidos aqui nessa manhã em nome de Jesus Cristo e também nessa bela e fria manhã. Eu sei que vocês amam o frio, assim como amam o calor também. Né? Aleluia. Nessa manhã eu quero tomar algo que, como nós temos tido muitos irmãos que estão ingressando no caminho da fé e poucos conhecem o que cremos e por que cremos desta forma. Eu estava essa semana falando com alguém da Gravações da Voz de Deus e eles estavam me dizendo que eles foram em um determinado lugar e perguntaram para a igreja da mensagem se eles sabiam quem era o profeta e a maioria não sabia. Em outro lugar eles foram perguntar o que é a mensagem. Ninguém soube explicar o que é a mensagem. Então você vê que algo está mal. Não sabem quem é o profeta e não sabem o que é a mensagem. Estão cegos como os demais. E nós queremos abordar isso para que a igreja em si tenha consciência o que significa, o que é isso e o que é aquilo. Eu gostaria então de ler com vocês no livro de Malaquias, capítulo 4, começando no verso 5. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Onde diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oramos então. Amado Deus e Pai Celestial, aqui nos encontramos na Tua presença, reunidos em nome de Jesus Cristo, e Tu mesmo prometeste em Tua palavra que se nós reuníssemos no Teu nome, Tu se faria presente, e estamos crendo que Tu cumpre cada promessa de Tua parte. Oramos, ó Deus, para que Tu venha tomar o controle dessa reunião e tomar cada filho em Tuas mãos, proporcionando a cada um uma porção especial da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito, colocando em cada um, Senhor, algo especial para a sua ajuda espiritual. Ajuda-nos nessa manhã, te pedimos pelos nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos assentos, irmãos. Eu vou pedir para o irmão colocar o primeiro banner, primeira foto, se é que ele está ali, para identificar esse Elias que nós vamos falar, né, nessa manhã. Acho que não sei se ele está conseguindo. Então, cada vez que Deus tem revelado a sua palavra, cada vez que Deus traz algo para nos revelar, Ele sempre faz isso através de um profeta. Não através de uma profecia, porque profecias são dons de profecia, mas falando de uma vindicação profética, de um profeta de Deus. Você sabe que Enoque foi um profeta do tempo antediluviano.
Ele revelou para Enoque a sua palavra. E ele falou acerca de eventos que iriam suceder. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Quer dizer, ele era um crente que realmente era crente. E foi a ponto de ser arrebatado vivo. Você sabe que pelo menos 3, vamos dizer 2, pelo menos, o terceiro foi depois da ressurreição, mas nós vemos que no Velho Testamento houve 2 pessoas que foram arrebatadas vivas. E uma delas foi Enoque. E a segunda pessoa foi, quem sabe? Elias. Logo depois veio o Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, ressuscitou, foi uma coisa fenomenal, e depois foi arrebatado. E agora temos uma promessa que haverá mais um arrebatamento, mas não esquecendo que quando Jesus ressuscitou, milhares talvez, não sei, não sabemos quantos, mortos que eram crentes desde Adão, do Jardim do Éden, até Cristo, que morreram crentes. Quando Jesus ressuscitou, ele trouxe toda essa gente na ressurreição. Jesus não ressuscitou sozinho, a Bíblia diz. E logo quando ele subiu, a Bíblia diz que ele levou todos eles junto. Então já houve um arrebatamento da igreja do Antigo Testamento. Agora estamos aguardando para se cumprir o arrebatamento, não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, ao qual eu e você fizemos parte. Então, depois de Noé, 3 gerações depois de Noé, Deus levantou de Enoque, Deus levantou Noé e revelou para Noé a situação espiritual do mundo, revelou para Noé o juízo que ia se abater sobre a humanidade, né? E por 120 anos, Noé, sendo um profeta de Deus, pregou a mensagem que haveria um dilúvio, mas que também Deus tinha provido uma salvação. A Bíblia diz que ninguém creu, com exceção de Noé e sua família. E os animais creram. Os animais souberam e foram para lá. Então você vê que a degradação humana naqueles dias, eles se tornaram piores, muito mais abaixo do que os animais. Os animais perceberam, entenderam a voz de Deus. E aqueles elegidos, então, entraram na arca de Noé. Então Deus somente fala por meio de seus profetas. Quando Deus vai enviar algo maior, ou algo para uma era, ou uma doutrina para uma era, ele somente faz por meio de um profeta. Deus fala ao profeta, e o profeta então toma o que Deus falou e reparte para o povo. Essa é a maneira que Deus tem estabelecido, segundo as Escrituras, para falar ao povo. Isso sucedeu, foi estabelecido com Moisés lá no monte. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 18 e 19, diz assim: E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se, pôs de longe, fugiram, né? E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não venhamos morrer. Então a presença de Deus foi tão tremenda que as pessoas não puderam suportar. A presença real de Deus, assim, mais
humanamente nós não resistimos. Morremos. Então, como Moisés era um homem escolhido por Deus, foi capacitado a resistir à voz de Deus e estar mais próximo da glória de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 5, 27, diz assim: chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e faremos. E ainda em Deuteronômio 18, 16, 19, então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Deus falando: eis que lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que eu falar, em meu nome eu o requererei dele. Então aqui nessa escritura nós vemos que Deus, entre aspas, concordou. Tá? Sim, que vai ser assim, vai ser assim. Eu falo a você, você fala aos outros. Mas aqui mesmo ele diz: mas levantarei um profeta no meio dos seus irmãos. Aqui Deus estava apontando para o profeta chamado Jesus, porque Jesus foi um profeta também. Quantos sabem que Jesus era um profeta? Ele era um profeta. O profeta é uma pessoa que tem visões e Deus fala a ele e ele fala ao povo. E o que acontecia com Jesus? Jesus disse: o que eu digo, o que eu faço, não sou eu, é o Pai que está em mim, ele me mostra, e então eu faço. Então veja, ele está dizendo: eu sou um profeta, só posso fazer se ele me mostrar. E aqui o profeta, aqui na Bíblia está nos apontando que Jesus foi também um profeta. Então, por essas escrituras que acabamos de ler, vemos que o povo não pode suportar a voz direta de Deus. Deus falar diretamente com você, com o povo, ninguém pode suportar. Então pediram que Moisés entrasse na presença de Deus, ouvisse as palavras de Deus que tinha para eles, e tudo que Deus dissesse para ele então viesse trazer para o povo. Então essa atitude do povo foi aprovada por Deus, né? E desde então Deus nunca mais tem falado diretamente ao povo, a não ser por meio de um profeta. Veja, não por dom de profecia, por um profeta mensageiro, porque existem profetas menores e profetas maiores. Esses profetas maiores são mensageiros de Deus. A esses vem a palavra, a esse vem a doutrina. Os demais profetas menores são aqueles que falam coisas já concernentes, já existentes. Não é uma novidade, não estão trazendo algo novo, ou estão apenas trazendo algo para ajudar alguém como uma profecia, ou por uma visão, e assim. Estamos falando de profetas vindicados para a era. Então Deus estabeleceu ali que a sua revelação, ou a revelação da palavra, sempre virá através de um profeta, e assim tem sucedido até nos dias de hoje. E cada profeta tem trazido a revelação para aquele tempo que Deus estabeleceu. Cada um deles trouxe uma porção da palavra, né? Logo depois de Moisés, veio vários profetas menores, até que apareceu João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, não do Novo, o último profeta. Ele introduziu a Cristo, ele introduziu a plenitude da palavra. Ele foi um Elias também. Depois nós vamos falar sobre isso. Porque na Bíblia fala de 5 Elias. Não é que 5 pessoas sejam Elias, mas a unção que Deus chamou de Elias estava sobre Elias, depois sobre Eliseu, depois sobre João Batista, depois sobre William Branham e no final Elias, depois na grande tribulação, quando a noiva já foi, mas Deus estará trabalhando ali com os judeus. Então, sendo os profetas anteriores a Cristo, eles tiveram porções da palavra,
Veja. Porém, Cristo foi a plenitude. Tudo que tinha em porção, juntou-se tudo, fez uma coisa só e foi colocada sobre Cristo. E Cristo, então, foi profeta por excelência. Veja, toda a revelação de Deus estava nele. Toda a plenitude. Isso chama-se plenitude, toda a revelação de Deus. Então, juntou-se todas as escrituras, veja, do Velho Testamento, vamos dizer assim, tudo que os profetas tinham em porções, Deus juntou tudo numa só e colocou num só. Isso chama-se plenitude. Então, a dispensação judia, ou o tempo dos judeus, terminou com o maior dos profetas hebreus, chamado João Batista, a quem Jesus disse assim: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que eles. Lá está escrito em Lucas 7:28. Então, o Senhor identificou como profeta de quem falou de Malaquias. Diz assim: esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Lucas 7:27. Então a Bíblia nos diz que João Batista era um anjo também. Aos olhos de Deus ele era um anjo. Veja, era um profeta maior. Porque João foi quem introduziu o Messias para Israel. Aleluia. Logicamente que os líderes das religiões daqueles dias não creram em João Batista. E a Bíblia diz que fizeram o que quiseram com ele, tanto que o mataram. E levaram ainda a sua cabeça num prato para a filha de Herodes, né? Fizeram o que quiseram. Mas o ministério de João Batista, ele estava anunciando que o Senhor viria, e ele estava preparando o caminho para que quando o Senhor viesse, o caminho, já havia uma preparação. É como vamos fazer um encontro, preparamos tudo primeiro, para depois então termos o encontro e Deus se manifestar. Ele também fez isso, preparou o caminho, preparou o terreno, preparou aqueles que iam recebê-lo. Aleluia. No entanto, o mundo religioso dos dias de João Batista não receberam nada do que ele estava pregando. Ainda que os profetas na Bíblia vamos dizer, João sendo Elias, não estava escrito assim, que João Batista era Elias, o nome Elias, seu nome era João. Mas o ministério vindicava e provava que ele era aquele que viria preparar o caminho, ou trazer a preparação dos pais, preparando os pais apostólicos. Naqueles dias, o povo religioso estava cego para a palavra. Estavam cegos para aquilo que Deus estava fazendo ao seu redor. Embora que todos estavam esperando o Messias, veja, eles esperavam o Messias, assim como hoje eles esperam a vinda de Jesus. Veja, eles esperam, porém quando Deus trouxe a preparação, eles rejeitaram. Quando veio o Messias, eles rejeitaram, porque não era daquela forma que foi ensinado a eles, e eles não esperavam daquela forma, tanto é que mataram a Jesus Cristo. E por que rejeitaram? Por que os crentes daqueles dias rejeitaram a Jesus? Porque os religiosos tinham se apartado da palavra. Eles estavam apoiados em interpretações próprias. Eles achavam assim, assim, eu acho que é assim, assim, eu acho que é por ali, né? Aleluia. E os ensinamentos de João Batista não tinham nenhuma afinidade com as crenças daqueles grupos religiosos. Porque um profeta de Deus não vem para confraternizar com organizações religiosas. Ele vem para trazer a palavra original de Deus.
Então Deus não envia um profeta quando está tudo bem. Não. Ele envia um profeta quando todas as coisas estão mal, estão torcidas e devem ser endireitadas. E ele faz isso por causa dos seus filhos, por causa dos eleitos. Então o eleito ouve a voz e sai daquele sistema, sai daquele espírito e vem para o Espírito do Senhor ou para a palavra do Senhor. Então o profeta, ele vem com a palavra cortante, corta, forte, fustiga, tudo que é contrário à palavra de Deus. E os religiosos daqueles dias, como os de hoje, não aceitam a admoestação, porque aquilo golpeia muito forte os seus costumes, as suas crenças, nos quais estão estabelecidos. Estamos estabelecidos sobre a crença tal. Nós queremos assim, nós queremos assado. Por isso há tantas denominações, cada um crê de um jeito. Então alguma coisa está errada. Não estão baseados na Bíblia, porque se fosse na Bíblia todos queriam a mesma coisa. Então está mal. Aleluia. Então se levantaram contra João Batista, se levantariam também no Elias desse dia, se levantariam contra o quê? Contra a sua mensagem. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, nos dias de Moisés, assim no Antigo Testamento aconteceu, assim vai suceder hoje a mesma coisa, porque os espíritos sempre são os mesmos. Morrem as pessoas, mas os diabos que estão nessas pessoas vão e tomam outras pessoas, porque o diabo não morre, pelo menos até agora não morreu. Então, nesse dia que vivemos, mais do que nunca, em todo o tempo, desde a criação do mundo, essa era necessita de um verdadeiro profeta de Deus para tirar o povo da confusão denominacional religiosa, né? Porque isso reina no mundo. Milhares de religiões, centenas de milhares de religiões, todos se dizem ser cristão. Aleluia. Mas estão estabelecidos em tradições, em interpretações privadas e tomaram o lugar da palavra de Deus. Veja. Aleluia. Esse sistema denominacional usurpou o lugar, tomou o lugar do Espírito Santo na direção das coisas espirituais. Então veja, esse tempo as igrejas estão contaminadas com contaminação mundana. São igrejas pobres, cegas, miseráveis e nuas. A Bíblia diz que a era Laodiceia, a igreja é cega, pobre, miserável e acha que é rica, porque tem alguns bens materiais. Aleluia. Eles estão crendo que estão ricos espiritualmente. Eles estão dizendo que não tem necessidade de nada, que Deus só está abençoando, eles estão muito bem. Veja. Aleluia. E eles necessitam um profeta com autoridade de Deus para declarar a condição que eles estão, tá? Para abrir os olhos. Logicamente que a maioria não vai abrir os olhos, somente o predestinado é que os seus olhos vão se abrir e ele vai sair daquele sistema de religião para servir a Deus na pureza da palavra de Deus. Eu tenho observado, e eu acho que vocês também, antigamente você até ouvia muito, mas hoje raramente você ouve igrejas dizem, olha, Jesus está vindo. Não. É bênção para cá, é libertação para lá, é cura para cá. Nada contra isso, mas isso não te leva para o céu. Nenhuma pessoa curada vai para o céu, porque ela foi curada. Nenhuma pessoa, porque Deus é uma bênção, vai para o céu, porque Deus é uma bênção. Não. Eles não estão preocupados com vinda. Eles até creem que não vai acontecer a vinda. Veja, eles não creem nisso, porque se você crê que vai acontecer, vamos dizer, amanhã vai dar um terremoto em São Leopoldo, o que tu vai fazer? Vai ficar de braço cruzado esperando cair os edifícios e a casa em cima de ti? Não, tu ia dar um jeito de sair fora daqui. Né? Então o rapto é a mesma coisa, vai vir uma grande tribulação, vai vir uma grande destruição, mas as pessoas estão
despreocupado com essa situação. Então, qualquer pessoa que lê as Escrituras com revelação divina, ele pode perceber a hora que estamos vivendo. Nós estamos vivendo praticamente na linha que divide entre aqui e o arrebatamento. Porque todos os eventos anunciados que sucederiam anteriormente ao rapto têm sucedido diante dos nossos olhos. Já aconteceu, está acontecendo. Não é que tem mais alguma coisa para acontecer. Não, já aconteceu tudo, já está presente, já aconteceu. Nós vemos que Israel, foi profetizado que Israel não voltaria a ser nação. E depois de 2000 anos, e agora recentemente eles estavam festejando. Quantos anos foi que eles estavam festejando? Alguém viu? Tem um só que estou olhando para o relógio. Memoranda diz: o relógio de Deus para nós é Israel. Só um viu o horário. Então eles fizeram uma festividade, 70 anos que existe novamente Israel. Jesus profetizou, disse que Israel ia ser levantado antes do arrebatamento. Faz 70 anos que aconteceu. O que tu acha que vai acontecer agora? Mais 70 anos? Veja bem, Israel está lá demonstrando ser uma nação forte. Eu vi um pouco do documentário de Israel na guerra de 6 dias do ano de 1965, é isso, né? A guerra de 6 dias, não me lembro o ano. Israel tinha como que talvez 200 ou 300 mil habitantes. Todo Israel. Uma naçãozinha michuruquinha. E se reuniu todos os árabes, Egito, vários países, muito mais armados, e vieram para acabar com os judeus de vez. E Israel não tinha praticamente quase nada. Muito pouco armamento, muito pouco, quer dizer, não tinha chance nenhuma. Essa é a mesma coisa que o Rio Grande do Sul querer lutar contra os Estados Unidos, não tem chance nenhuma. E eles foram para a guerra, tinham que se defender pelo menos. E aí começou a aparecer os sobrenaturais. Os soldados inimigos começaram a ver anjos e ficavam paralisados. Começaram a ver com Israel vindo com um homem branco grande por trás, eles caíam tudo por terra. E se entregavam e tudo. Foi uma coisa assim, pena que vocês olham muito o Facebook e não olham essas coisas que deveriam estar olhando. Porque isso é um sinal de que Deus está com eles e agora volta a separar eles. Quando ele volta a separar os judeus, o rapto já se deu, escute bem, e Deus já está trabalhando com eles, e Deus vai levantar lá Elias e Moisés, não o Elias que subiu, nem o Moisés que também morreu, foi levado aos céus, não, mas 2 homens que têm o mesmo ministério de Elias e Moisés estão lá já estão vivos lá, só esperando o momento de Deus começá-los a usar. E diz o mensageiro que eles vão pregar a mesma mensagem que você ouve através do 7º anjo mensageiro. Então, você olhando as coisas, você fica impressionado como Deus cumpre a sua palavra. Então, Israel está aí. A Bíblia diz que haveria uma multiplicação de maldade no mundo. Eu acho que nunca o mundo teve tanta maldade como hoje. Hoje só somos guardados pela graça de Deus, porque é maldade em cima de maldade, ruína em cima de ruína, desgraça em cima de desgraça, é só corrupção, é só perversão, é uma coisa fenomenal. Além da corrupção da internet, que hoje você com o telefone faz horrores para o mal, se você usar para o mal. Então isso a Bíblia diz, uma multiplicação da maldade. Está aí a maldade. O amor praticamente se esfriou. Jesus disse que se esfriaria. Só haverá amor, sabe aonde? No eleito. Fora disso é bobagem. É amor
fingido. Eu te amo hoje e amanhã qualquer coisa eu já não te amo, eu te odeio. Isso não é amor, isso é amor diabólico, sabe? O amor que ama hoje e amanhã desama. Né? Esse não é amor de Deus. O amor divino é o único que vai estar existente, é na noiva, nos eleitos. Né? Então está aí. Toda maldade está aí. Jesus disse que a ciência se multiplicaria, ia ter uma multiplicação astronômica. Nós andamos com a ciência na mão. Né? Celular, tu compra, você vê, você paga, você recebe, você faz sacanagem, né? Você faz perversão e também pode fazer o instrumento ser uma bênção também. Nos dias do profeta era a televisão hoje é obsoleta. As pessoas nem olham televisão. A televisão é antiquado, não aparece nada lá. Eu aperto um botão aqui aparece tudo que eu quero, feio ou bonito. Ou não é assim? Quer ver uma coisa bem feia, bem suja, aperta um botãozinho. Ciência do bem e do mal, mas é mais usado para o mal do que o bem. Né? Então, veja que a Bíblia se cumpriu já tudo isso. Não é que vai se cumprir, já está cumprido, está nas nossas mãos, estamos vivenciando. A frieza nas igrejas não se pode negar, é uma frieza. Aquilo é somente igrejas mundanizadas. É mundanismo com placa, o rótulo de cristianismo. O que hoje as igrejas são, na sua grande maioria, veja, irmão, são clubes religiosos, associações religiosas, aleluia, com rótulo de cristianismo. E eles têm se conformado com os costumes e os sistemas do mundo, de todos os aspectos. Você vai numa igreja, você vê que eles são igual aos mundanos. Aleluia. Outras igrejas são convertidas em negócios lucrativos, se tornou uma economia, se tornou uma indústria econômica. Eles não estão preocupados em levar alguém para o céu, estão preocupados em tirar dinheiro, fazer isso. Por isso você vê mais pregação disso. Vem aqui, vai que rico. Vem aqui, fique com uma Mercedes-Benz zero. Vem aqui que tu vai ter uma mansão na praia lá de Oliú, lá não sei de onde, Honolulu, né? E assim por diante. E o povo gosta disso. Quem é que não gosta, né? Dinheiro no bolso, está todo mundo lá. Salvação no bolso, não aparece ninguém. Ou quase ninguém. É isso. Então esse sistema religioso, essas são as religiões que a Bíblia diz são satânicas. Porque o diabo é religioso, ele pregou para Jesus. Veja, lá de Caim, Caim Caim foi o primeiro fundador da primeira igreja denominacional do mundo. E dali veio pela linhagem, chegou até Roma e hoje se espalhou por todos os sistemas. Então, nós estamos vivendo a apostasia do fim. Estamos no fim. Então, a condição do mundo e da própria condição das igrejas nos mostra como sinal da aproximação do juízo de Deus chamado a grande tribulação. Eles vão sofrer a grande tribulação. Cada pessoa que perder o rapto sofrerá a grande tribulação e depois ainda tem que enfrentar o juízo de Deus no grande dia, né, do trono branco. Então, esses sinais, né, do fim mostra que a presença do profeta viria antes desse juízo, como nós lemos em Malaquias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha essa grande tribulação, porque as pessoas não têm ideia o que é uma grande tribulação. Nós vemos algumas catastrofinhas aí, algumas inundaçãozinhas aí que mata 100 mil, 200 mil, isso é casquinha para a grande tribulação. Isso é menos que cafezinho. As pessoas não têm ideia o que é grande tribulação. A maioria da humanidade vai desaparecer. Então veja que antes desse fim,
que nós estamos vendo que está caminhando para esse fim, e a Bíblia inclusive salienta que haverá uma guerra mundial com bombas atômicas. Um dia eles vão fazer essas tal da bomba atômica. Você crê que um dia eles vão fazer bomba atômica? Hã? Já estão fazendo? Já está pronta? E para que tá as bombas lá? Para ficar chocando? O que tu acha que eles fizeram? Para que eles vão fazer aqui? Que eles vão fazer o que com essas bombas? Hã? Eu estava vendo uma bomba que eles fizeram. Sabe que quando Hiroshima foi explodida, a potência da bomba era 1 megaton. Foi a primeira bomba, né? E a Kawasaki lá também, 1 megaton, ou menos que 1 megaton. Eu estava vendo um noticiário que os russos fizeram, uns anos atrás, uma explosão de uma bomba, lá no território deles, lá, de 400 megaton. Agora mesmo os coreanos aqui estavam fazendo uns testes nucleares, né? Eles estavam fazendo, os da Coreia do Norte, fazendo teste nuclear, e eu vi que eles explodiram lá no teste, e uma montanha saiu do lugar, uma montanha. Aí eles pegaram pelo satélite, mostraram a montanha, saiu do lugar com a explosão, uma montanha inteira. E era só um testezinho. Tu imagina isso na plenitude de tudo, né? A Bíblia diz que os montes vão virar cinza nessas explosões. Isso tudo no grande juízo que está aí. Eles só estão esperando o momento certo para explodir. Enquanto a noiva está aqui, não vai acontecer isso. Mas antes desse dia terrível, a Bíblia diz que Deus enviaria um profeta para restaurar todas as verdades de Deus. Que durante esses centenas de anos, os homens perverteram a palavra de Deus, adulteraram a palavra, perverteram, tiraram o real significado da palavra. Então, por isso que diz aqui em Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4, 5. Então, antes disso, é o que nós estamos vivendo, Deus então enviaria. Na verdade, ele já enviou. Esse é o problema, que já aconteceu essa profecia. E o que falta agora é o grande dia acontecer. Antes disso, Deus tira a noiva, já enviou seu Elias. E Jesus fala também em Mateus 17, 11, ele diz assim, respondendo Jesus lhe disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, antes do fim, Deus enviaria um profeta, que teria a mesma unção do profeta Elias, por isso que se chama Elias, né? E ele restauraria todas as coisas da palavra. A palavra voltaria ao seu original. Então essa restauração é totalmente ignorada ou desconhecida dos religiosos. Veja, eles nem conhecem isso. E se conhecem, ignoram, porque eles estão estabelecidos na sua crença. Eles estão pensando nas suas conquistas materiais. Eles pensam que a evidência de ter o Espírito Santo é ser próspero financeiramente, ou talvez falar língua, ou fazer alguma coisa, e assim por diante. Mas não é nada disso. Em Atos 3, 21 diz assim, o qual convém que o céu o contenha, né, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, aqui no livro de Atos nos diz que é necessário que o céu fique contido, que a grande tribulação seja contida, e ela está ainda contida, está sendo segurada, até que a restauração se complete. Pois eu quero dizer que a restauração se completou. Não vai vir outro profeta, não vai vir outra mensagem. A restauração se completou. Então esse profeta Elias, anunciado para esse tempo antes da grande tribulação, já tem estado na terra
como a mensagem restauradora, é o que nós estamos anunciando aqui. Porém, a maioria ignora, nem conhece esse fato. Né? Aleluia. E como sucedeu com o Elias anterior, que era João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, Jesus disse assim: mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então Jesus disse que eles esperavam Elias também lá, antes do Messias. E o Elias veio, que era João Batista, eles mataram ele. E depois mataram o próprio Messias, mataram o próprio Filho de Deus, mataram. Porque a profecia ela é dupla. Um Elias que veio, que já tinha vindo, e depois Jesus disse que haveria outro que viria. Então, o Senhor, falando de João Batista como o Elias daqueles dias, falou também que haveria um Elias que viria precursar a sua segunda vinda. Mas para que a segunda vinda acontecesse, era necessário ter a palavra restaurada, né? Aleluia. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, mas por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então veja, Jesus respondeu, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja, Jesus estava lá, dizendo que era necessário vir um Elias primeiro, e ele restaurará todas as coisas. Ele não está falando do Elias João Batista, está falando de um Elias do futuro. Mas digo-vos que Elias já veio. Agora ele está falando de um que já veio. Porque João Batista não restaurou nada. Ele preparou o caminho do Senhor. Né? E não o conheceram e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Mateus 17, 10, 12. Isso você pode ver depois nas Escrituras. Então vemos nessa porção das Escrituras que o Senhor Jesus fala de dois tempos gramaticais. Veja, em relação a dois Elias. Um que já veio, que era passado, e o outro que há de vir no futuro. E esse do futuro, para os gentios, veja, para os gentios, era restaurar todas as coisas. Nós temos que entender que esse Elias não veio para os judeus. Para os judeus, eles estão esperando o Elias judaico. Esse Elias que veio para o povo gentil. Vocês têm que ver que Deus trabalha com o povo judeus e o povo gentil separadamente. Então temos que entender que a gramática de Jesus está certa e ele não está brincando. Ele falou de dois Elias, um que já tinha ali, já tinham matado ele, e um que restauraria todas as coisas. Porque a profecia diz assim, converterá o coração dos pais aos filhos, os pais apostólicos, e o segundo Elias converteria o coração dos filhos, nós, aos pais apostólicos, voltando à fé original. Então não há dúvidas que Elias tem que vir antes da grande tribulação e levar a cabo essa conversão, converter os filhos de Deus para a fé dos pais. Quem são nossos pais na fé? Os apóstolos. Quem era o apóstolo dos gentios? Paulo. Paulo foi levantado para ser apóstolo dos gentios. Aleluia. Então, João Batista preparou os pais para que Jesus pudesse dar boas-vindas ao Filho de Deus, vamos dizer, e poder entrar no redil. Né? De modo que aqueles homens da igreja primitiva, eles tinham que ser preparados. E João Batista preparou. Você pode ver que a maioria dos discípulos de João depois se tornaram discípulos de Jesus. Se tornaram os pais apostólicos. Aleluia. Então, nesse tempo, Jesus também sabia da condição da igreja que estaria aí. Uma igreja perdida, fora do original da palavra, conformada com o mundanismo. Aleluia. E antes do rapto, ele então restauraria todas as coisas por meio de um profeta
de Deus, que seria chamado Elias. Na Bíblia nos fala que Deus ia tomar, vamos dizer, 5 homens que seriam chamados Elias, ou teriam a unção de Elias. Eu vou pedir para o irmão colocar essa parte do Elias, dos 5 Elias. Se é que tem alguém aí em cima. Aí está. Não, 5 Elias. 5 Elias, isso. As 5 manifestações de Elias. Então, Deus levantou Elias, o tesbita, e o Espírito repousou sobre ele. Ele foi um homem tremendo nos seus dias, foi arrebatado vivo. Quando ele saiu, diz que o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Então, Eliseu foi o segundo Elias, segundo Reis 2,15. Logo antes da primeira vinda do Senhor, João veio com a espírito e virtude de Elias, está na Bíblia. Então ele veio no mesmo espírito que estava sobre Eliseu, sobre Elias, desceu agora sobre ele. Virtude e espírito de Elias, para preparar ao Senhor um povo bem disposto, como está escrito em Lucas 1:17. Então está prometido que haveria também outro Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E esse também, aquela mesma porção que estava sobre Elias, depois sobre Eliseu, sobre João Batista, repousaria sobre esse quarto Elias. E a função dele era restaurar a palavra. Malaquias 4:5. E logo haveria mais um Elias com Moisés, mas vamos falar do Elias, junto com Moisés, na grande tribulação. Então, quando o mundo está na grande tribulação, Deus está trabalhando com os judeus, onde serão salvos 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo. Como está escrito lá em Apocalipse 11:3. Então veja que a parte dos gentios já se cumpriu. Os judeus estão clamando pelo seu Messias. Antes que venha o Messias, tem que vir um profeta. E vai vir o profeta. Então veja, primeiro Elias, Deus em Elias, que foi arrebatado vivo. Depois Deus em Eliseu, Deus em João Batista, Deus em William Branham e Deus em Elias depois do arrebatamento, lá trabalhando com os judeus para que sejam salvos 144.000. Né? Agora, nós estamos bem no fim. A grande tribulação está às portas. Tá? A Bíblia fala dos 3 ai. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda e a Terceira vai ser devastadora. Está escrito na Bíblia. Você sabe que hoje uma guerra mundial é muito simples acontecer. Eles vão lá e apertam um botãozinho e vai dar o que você não tem nem ideia que vai acontecer. É assim ou não é? Por que eles não apertam o botãozinho? Você só apertar um botãozinho. Porque a noiva do Cordeiro ainda está aí. Então não se iluda, irmão, que nós vamos ter muita coisa pela frente. Não, não temos. Deus está segurando para que o último eleito, o último filho, entenda a palavra, entenda a mensagem original, entre no redil, acontece a ressurreição, acontece o arrebatamento e o mundo entra num caos que a Bíblia diz que nunca, desde a fundação do mundo, nunca houve tal coisa e nem nunca mais haverá tal coisa. Então tu imagina o que vai ser isso. Né? As pessoas, a Bíblia diz que ficarão loucas nesse tempo. Elas vão enxergar formigas gigantes. Não é que as formigas gigantes existem. É que a mente deles, de tanto eles olhar essas coisas na TV, na internet, você sabe que fica aí dentro. E aí sob uma pressão, que nem diamante, né? Diamante dá uma pressão, vira diamante, dá uma pressão em cima dessas coisas, aparece uma formiga gigante. E as pessoas vão enlouquecer. Uma pessoa louca começa a ver coisas.
Começa a ver formiga, começa a ver cobra gigante, começa a ver isso, começa a ver mulher voando em cavalo, né? E tanta coisa que você lê na Bíblia, né? É loucura total. Quer dizer, vai acontecer coisas que vão deixar as pessoas totalmente loucas. Você quer ver se é verdade? Fica aqui para ver. Quantos querem ficar para ver? Nós vamos levar o celular lá no céu, nós vamos olhar, né? Vai olhar lá? Também não. Nem quero saber. Nós já estamos sabendo aqui. Então veja que isso não é reencarnação, irmão. Nós não estamos falando de reencarnação de Elias aparecendo 5 vezes, não. Porque tem uma religião que fala de reencarnação, né? É um ministério que veio sobre uns, depois veio sobre o outro, mesmo ministério, mesmo espírito, aleluia. E esse espírito se manifestou numa situação semelhante. Nos dias de Elias, a situação das igrejas era mais ou menos como agora. Eliseu também, João Batista, a mesma coisa. William Branham também, a situação é semelhante, por isso é o mesmo espírito, mas cada um atuando de uma forma direcionada. Nesse Elias, desse dia, William Branham veio trazendo não uma outra evangelho, não uma outra mensagem, ou a mensagem dele é levar-nos de volta aos pais, de volta à Bíblia, de volta à crença apostólica. Aleluia. Depois, no final do culto, irmãos, vai ter 1 ou 2 ali na porta, vão estar entregando para aqueles que não têm um pequeno livrinho do William Byron Branham, o mensageiro desta era. Um livrinho pequenininho para clarear um pouco mais para você. Então, Deus tem cumprido isso. Deus tem preparado, está preparando ainda um povo zeloso de boas obras. O que é um povo zeloso de boas obras? Não é que ele seja bom. Você sabe que no inferno vai ter muitas pessoas muito boas lá. Porque Deus não mede por bondade. Se fosse por bondade, Jesus não precisava ter vindo. É só ser bom e vai para o céu. Não é por aí. E no céu você vai ver bandido, que era traficante, prostituta. Jesus disse isso. Porque são prostitutas que se converteram, bandidos que se converteram, e outros dizem, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, então tu vai para o céu? Negativo. Você vai para o céu se você aceitar a palavra de Deus na sua vida. Então, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Então, todos os segredos, todas as coisas que necessitamos, vêm de Deus, mas sempre por meio de um profeta. O mensageiro nos fala aqui na mensagem A Brecha, 43, ele diz assim, sabemos pelas escrituras de Malaquias 4, que tem que haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele revelará pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Restaurará todos esses mistérios que têm sido investigados através desses anos denominacionais. Então, ele mesmo está falando, tem que haver, vocês têm que se aperceber, tem que haver alguém. No 4º selo ele fala, 355, se isso não é exatamente o que o segundo Elias deve fazer quando ele chegar a essa igreja nesse dia, restaurar de volta a fé original. Eu não sei como você se esquivará disso, porém, volte para a palavra verdadeira. Pare de seguir igreja, siga a palavra. Seguir Jesus é seguir a palavra. Eu sigo uma boa igreja, isso vai te levar para o inferno. Porque é um caminho largo, espaçoso, Jesus diz. Muitos entram, porém é um caminho bom. É um caminho fácil, mas fora da palavra. Nosso caminho é o caminho da palavra. Pode que pareça ser estreito, mas é o caminho da vida eterna. Então esse trabalho desse Elias de levar os filhos de Deus de volta à fé original, de volta à fé ou à revelação original,
Isso é o que tem sucedido. Levar a igreja de volta ao fundamento, às doutrinas corretas. Hoje cada igreja tem um tipo de doutrina, umas mais radical, outras mais mundana, outros já nem tem mais doutrina, podem andar do jeito que quiser, que também, Deus só quer o coração. Eu duvido que Ele quer o coração, para mim Ele quer o fígado. Por que Ele quer o coração? O coração é ruim, é duro, o fígado é mais macio, não é? Se Deus só quer coração, Ele vai no açougue e tira um monte de coração de boi aí também. Né? Deus não quer isso, Ele quer pessoas que rendam as suas vidas à palavra de Deus. Então veja que trazer de volta o fundamento colocado por Deus lá no princípio, na mensagem de companheirismo através da reconciliação, Jesus, falando aos seus discípulos, vindo da montanha, disse: que dizem os homens que o Filho do Homem é? Uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, alguns dizem que é de Jeremias. Ele disse: quem dizem que eu sou? Vocês dizem que eu sou o quê? E Pedro, parado ali, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus rapidamente respondeu, disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e sangue. Não foi a tua capacidade de revelação, de captação, que te revelou isso. Nem eu mesmo disse isso para você. Veja. Não tens aprendido isso no seminário, não aprendeste isso de homem, nem de carne, tem te revelado, mas meu Pai, que está no céu, tem te revelado isso agora aí. Veja bem, que eu sou o Filho de Deus. Não Ele te revelou que eu sou o Pai, que eu sou Deus. O Pai, não. Agora a igreja protestante, veja, ela diz que a igreja está edificada sobre Cristo, a rocha. Ali que ele havia edificado, sobre Cristo, a rocha. Mas você nota que nenhum. A igreja católica diz que a igreja foi feita, ou edificada sobre a confissão de Pedro. E a igreja protestante diz que sobre Cristo. O mensageiro diz: mas se você nota, não foi em nenhum. Era uma verdade espiritual de Deus revelado a Pedro, que Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia diz: nenhum homem pode chamar Jesus, o Cristo, só pelo Espírito Santo. Amém? Sobre essa rocha, ele disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno. Muitas vezes nós pensamos que as portas do inferno é só bailão, né? Nos dias de Jesus, Jesus disse que as portas do inferno eram a religião. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei minha igreja espiritual na verdade revelada de que aquele Jesus que